Olá, alunos. Vamos então continuar a aula sobre a farmacologia do sistema respiratório, agora com a segunda parte, falando mais especificamente sobre os agentes anticolinérgicos. Eles foram os primeiros fármacos a serem utilizados na farmacologia da asma, sobretudo a atropina, mas devido aos efeitos colaterais significativos dessa substância, principalmente relacionado com a secagem de secreções no geral, né? Então, secreções oculares, salivares, que na maioria das vezes não é o objetivo do caso, né? É objetivo da terapêutica. Foram desenvolvidos outros compostos, como o brometo de patrópio, para o tratamento como agente anticolinérgico. Esses compostos, eles são ativos topicamente e não são significativamente absorvidos pelo trato respiratório ou o trato gastrointestinal, né? Então, eles têm uma ação mais local. Eles são antagonistas competitivos da ligação da acetilcolina aos receptores colinérgicos muscarínicos. Portanto, então, eles vão atuar bloqueando os efeitos da acetilcolina endógena em receptores muscarínicos. Isso vai incluir o efeito, né, um efeito constritor direto sobre o músculo liso brônquio, mediado através, né, nós vamos lembrar lá da transmissão colinérgica, via receptor M3. O M3 é proteína GQ, né, então a gente vai ter aquela via de fosfolipase C, a formação de P3, DAG, ativação de proteína quinase C, é aquela via que nós já conhecemos muito bem. E a eficácia dessa substância, né, ela está relacionada com o papel desempenhado pelo sistema nervoso parasimpático na regulação do tônus broncomotor. Os efeitos da acetilcolina sobre o sistema respiratório, nós vamos lembrar que ele não inclui apenas a broncoconstrição, mas também o aumento de secreção, principalmente traqueobrônquica, né? E aí esse é o principal objetivo com a terapia, com os agentes anticolinérgicos, né? Além dessa broncoconstrição, que é o objetivo de um agente broncodilatador, o anticolinérgico ele vem complementando essa terapia no intuito de diminuir essas secreções pulmonares. E aí, com isso, né, eles atuam também, além de reduzir essa produção de muco, eles também atuam na depuração dessa substância. Em pacientes asmáticos, os fármacos anticolinérgicos, meninos, eles são menos eficazes como broncodilatadores do que os beta-2 agonistas. Por isso, então, como terapia de primeira linha, qual medicação que vai ser utilizada? Beta-2 agonista, né? Nesse caso, o anticolinérgico, ele oferece uma proteção menos eficaz contra os estímulos que provocam o episódio de broncoespasmo, né, em relação aos beta-2 agonistas. Então, esses fármacos, eles podem ser mais eficazes em pacientes idosos com asma. Por quê? Nesse grupo, nós temos também um elemento fixo de obstrução das vias respiratórias, né? Principalmente quando a gente fala de um paciente que tem um DPOC. Como nós vamos ver, a DPOC acaba sendo uma das indicações mais formais aí para o uso de agentes anticolinérgicos. Então, o papel desses antagonistas muscarínicos, administrados por via inalatória, no tratamento da asma, é limitado, né? Então, ele acaba não sendo terapia dado como agente isolado. Nós vamos dizer que na maioria das vezes ele pode ser dado como agente complementar, ele complementa a ação de um beta-2 agonista, né? E já indivíduos com DPOC, como nós vamos falar um pouquinho mais à frente, eles são agentes de escolha. E aí a gente tem o brometo de patrópio, ele é um agente de curta ação, né? Então ele atua muito rapidamente ele vai atuar sobre onde? Né? Sobre a resistência basal dessas vias respiratórias. E aí o tempo de duração dele é mais ou menos igual ao dos agentes simpático-miméticos de curta ação. Nós vimos que, na aula passada que nós também temos os agentes simpático-miméticos de ação prolongada. E aqui nós vamos ver que acontece o mesmo com os agentes anticolinérgicos.
Então, falando do brometo de patrópio, ele ainda tem essa questão, nessa limitação, por ele também ser um agente de ação curta. Então, ele vai ser utilizado, lembrar, em algumas situações, ou como adjuvante na terapia com beta-2 agonista, né, tendo visto que eles vão ter esse tempo de ação aproximadamente igual, e aí o paciente acaba fazendo a aplicação das duas substâncias nesses intervalos de tempo semelhantes, e como monoterapia, eles para asma, eles só vão ser utilizados se o paciente já tem alguma intolerância anterior, né, já descrita, em relação aos agonistas beta-2, principalmente alguma reação alérgica ou algum efeito colateral que para aquele paciente ele é limitante de terapia. E aí a gente tem basicamente fármacos também que têm uma duração, tempo de duração maior, como nós vamos ver a seguir. Tendo em vista essa curta ação, né, do brometo de patrópio, foram desenvolvidos então, assim como os beta-2 agonistas, substâncias que têm um tempo de ação maior. E nesse grupo, então, entra o tiotrópio, que é um agente antimuscarínico de longa duração. Entretanto, ele não tem um lugar de destaque, ainda assim, né, por mais que ele seja de longa duração, no tratamento da asma. Embora o tiotrópio tenha se mostrado tão efetivo, né, quanto os beta-2 agonistas de longa ação, quando utilizados em associação aí com tratamento com os corticoides inalatórios. Entretanto, essas medicações eles são mais utilizados principalmente para pacientes com DPOC, porque no tratamento desse paciente, essas substâncias elas vão melhorar a capacidade funcional por meio, né, da ação broncodilatadora, obviamente, e também eles reduzem a frequência de exacerbação por um mecanismo que ainda não é totalmente definido. A gente sabe que o tiotrópio ele tem ação em receptor M1, M2, M3, né? Mas esse efeito geral, principalmente diminuindo a exacerbação da doença, ele não é tão bem descrito. Mas o efeito dele é relativamente maior na DPOC do que na asma. Então, o que poderia explicar aí esse efeito dele mais relevante em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica? Principalmente porque ele pode ter um efeito inibitório sobre o tônus vagal, que, embora não necessariamente esteja aumentado na DPOC, ele pode ser o único elemento reversível da obstrução das vias respiratórias. E é aquele que é exagerado, né, por fatores, por exemplo, de ambientais, né, principalmente aí nas vias respiratórias. Tudo bem? Então, os fármacos anticolinérgicos, eles reduzem também o aprisionamento de ar. Lembra que quando nós falamos da DPOC, nós falamos que um dos sintomas é justamente esse, né, esse aprisionamento do ar. E aí ele acaba melhorando a tolerância ao exercício em pacientes com DPOC, tá? Então, é uma alternativa muito medicamentosa, né, muito utilizada nesse grupo de pacientes. As metilxantinas, como a teofilina, que tem estrutura relacionadas à cafeína, elas têm sido utilizadas no tratamento da asma desde 1930. E devido ao preço, principalmente, a teofilina ainda é amplamente utilizada, sobretudo nos países em desenvolvimento. Dos representantes da classe, então, nós temos a teofilina, a teobromina, a miofilina e a cafeína. Né? Veio justamente nas metilxantinas da observação que indivíduos que tomavam no café, né, a cafeína, eles tinham melhora dessa capacidade respiratória, né, pelo esse componente broncodilatador que a cafeína tinha. A teofilina, ela tornou-se mais útil com a disponibilidade de ensaios plasmáticos, né, e a introdução de preparações confiáveis, principalmente de liberação lenta,
tendo em vista que a cafeína, ela, quando pode ser dada, né, de uma dose muito grande, muito alta, ela sem ser de liberação prolongada, né, pega um café, toma, uma concentração muito grande de cafeína, o indivíduo pode ter muito efeito colateral, né, incluindo aí taquicardia, sudorese, aumento aí da atividade do sistema nervoso central, enjoo, enfim, né? Então, isso inviabilizou a utilização da cafeína como agente farmacológico para esse fim. Então, a teofilina só é utilizada porque ela tem, então, essa tecnologia farmacêutica envolvida, tá bom? No entanto, a frequência de efeitos colaterais e a relatividade baixa, né, a baixa eficácia da teofilina leva a uma redução do uso dessas substâncias em muitos países, porque a gente já falou, né, os beta-agonistas, eles são muito eficazes como broncodilatador. E quando a gente fala de corticosteroide, né, principalmente inalatório, que é a via utilizada na asma, o corticosteroide ele tem um efeito anti-inflamatório muito maior, né, excelente. Então, assim como as metilxantinas são substâncias que têm efeito imunomodulador e anti-inflamatório e também tem um efeito broncodilatador. Então, elas conseguem ter as duas ações. Só que, né, elas não fazem nenhuma das duas ações tão bem quanto substâncias que são puramente broncodilatadoras ou quanto substâncias que são puramente anti-inflamatórias, como o caso dos glicocorticoides. Em paciente, então elas vão ser reservadas mais para paciente com asma grave e DPOC, né? Em alguns casos, as metilxantinas, em especial a teofilina, ainda pode ser um fármaco útil nesse grupo de pacientes. Qual que é o mecanismo de ação dela? Bem, o mecanismo de ação da teofilina ainda não é totalmente compreendido. O que acontece? Nós vamos ver, vou falar aqui para vocês, listar vários mecanismos de ação propostos para as metilxantinas. Quando a gente fala, né, que tem vários mecanismos propostos, na verdade, não se sabe muito bem o que está acontecendo. A gente sabe que a metilxantina tem uma atividade de inibir fosfodiesterase. Então, quando a gente lembra lá dos agonistas beta-2, vamos lembrar que eles atuam, né, em receptor, que é a proteína GS, e que aí a atuação dele nesse receptor inibe, né, estimula a adenilciclase, aumenta o AMP cíclico e na célula, né, pulmonar, as células do pulmão, esse aumento de AMP cíclico leva a uma diminuição da concentração de cálcio. Diminui cálcio, aí desfosforila a cadeia leve da miosina, provoca o relaxamento. Então, vocês vão concordar comigo que se eu aumento a quantidade de AMP cíclico no tecido pulmonar, esse aumento ele é benéfico porque ele promove broncodilatação, correto? Então, nós temos basicamente duas maneiras de aumentar esse AMP cíclico. A primeira delas é via, né, ativação de adenilatoxiclase e a segunda delas é via inibição das fosfodiesterase. Nós vamos lembrar que as fosfodiesterases são enzimas que degradam AMP e GMP cíclico. Né? Então, quando a gente inibe a degradação, a gente mantém o nível de AMP cíclico elevado nessa célula e, consequentemente, reduz o nível de cálcio e provoca a broncodilatação. Além da sua ação broncodilatadora, né, que nós mencionamos agora, a teofilina tem muitos efeitos não broncodilatadores que podem ser relevantes para o tratamento de pacientes com asma e DPOC. No entanto, muitos desses efeitos moleculares são observados, meninos, apenas em concentrações bem altas, que acabam excedendo a faixa terapêutica do medicamento. Então, já começa a ter efeitos tóxicos conjunto, né, com esses efeitos benéficos. Vários mecanismos moleculares de ação, eles têm sido propostos, como eu já falei com vocês, para explicar essa ação
tanto de broncodilatação, como nós já vimos em relação à inibição de fosfodiesterase, como principalmente a ação imunomoduladora e anti-inflamatória que essa substância tem. Então, nós já falamos que a inibição da fosfodiesterase promove o efeito broncodilatador, né? Além disso, é proposto, por exemplo, não vou listar para vocês todos os mecanismos propostos, porque nós ficaremos aqui muito tempo, né? Então, vamos citar alguns mecanismos que podem estar relacionados aí com essa atividade imunomoduladora e anti-inflamatória. Um desses mecanismos é o antagonismo do receptor de adenosina, porque a teofilina ela antagoniza esse receptor em concentração terapêutica. E aí, o que a adenosina faz? A adenosina é um mediador endógeno que causa broncoconstrição nas vias respiratórias em paciente asmático através da liberação, basicamente, de histamina e de leucotrieno. E aí, o antagonismo da adenosina, provavelmente, né, por ter essa ação, ele tem a questão de inibir também esse processo de broncoconstrição. E, além disso, né, não tem o principal mecanismo da ativação aí do antagonismo do receptor de adenosina são principalmente os efeitos colaterais graves, né? Porque a adenosina é uma substância fundamental para o funcionamento do organismo. Inclusive, alguns fármacos anti-inflamatórios, né? Atualmente, a adenosina tem sido uma via muito estudada mesmo, né? Como potencial de anti-inflamação, pela vasta ação fisiológica dessa substância. Mas quais são esses efeitos colaterais? Por exemplo, arritmia, convulsão, né, através do antagonismo desse receptor A1, né, que é o receptor de adenosina. Então, vejam bem, o paciente pode desenvolver convulsão, né, por essa ação. Então, a metilxantina pode levar a convulsão? Pode, tá? Uma outra coisa aí, quando a gente fala mais especificamente de efeito anti-inflamatório mesmo, em relação à ação desse fármaco com a IL-10, a interleucina 10. A gente vai lembrar que a IL-10 ela tem um amplo espectro de efeitos anti-inflamatórios. E a IL-10 ela é secretada principalmente, vamos lembrar lá, né, dessa parte da primeira aula, quando a gente falou aí desses aspectos imunológicos, mas o linfócito TCD4, meninos, ele é dividido, né, nos subtipos dele, TH1, TH2, TH17 e Treg. Na verdade, atualmente a gente já sabe que existem outros tipos de linfócito, TH19, mas a gente acaba não estudando isso se não for em cursos específicos de imunologia. Mas, enfim, esse linfócito Treg, ele é regulador, ele regula, então, porque quando o linfócito dele sofreu expansão clonal, né, nesse processo de ativação, depois que o estímulo antigênico vai embora, esse sistema imunológico precisa voltar ao estado basal. Isso é feito, muitas vezes, por ação da Treg. Então, a Treg, ela é um subtipo de linfócito T anti-inflamatório. E ela secreta, as principais citocinas secretadas pela Treg é a IL-10, então, que tem uma atividade anti-inflamatória, né, bem relevante, e também o TGF-beta. Então, através dessa secreção dessas citocinas, né, o Treg consegue induzir algumas células inflamatórias à apoptose e, obviamente, diminuir a resposta inflamatória. Como a gente está falando de farmacologia da dor e da inflamação, é importante a gente ressaltar isso. Muitos medicamentos, muitas terapias imunomodulatórias, elas vêm justamente no intuito de tentar aumentar a resposta de Treg, tentar aumentar a IL-10, né? Porque se você aumenta a IL-10, você aumenta a resposta anti-inflamatória. Falando especificamente da asma, né? No paciente que tem a asma, ele fisiologicamente tem um nível de IL-10 reduzido. Então, essa resposta anti-inflamatória nele está reduzida. As metilxantinas poderiam, então, alterar aí esses níveis, ajudando como substância anti-inflamatória.
Mas temos outros mecanismos de ação propostos também. Além disso tudo que nós estamos falando, ainda existe uma significativa variação interpessoal no metabolismo da teofilina, obviamente pelas enzimas do citocromo P450, sobretudo a nossa querida e amada CYP3A, né? A 4 especificamente, que é a CYP que, de longe, disparado, bem na frente, ela tem maior nível de interação medicamentosa dentro da farmacologia. Com isso, então, por essa variação, né, a gente não sabe como é que vai ser no indivíduo, depende dos medicamentos que ele está tomando, o uso da teofilina, especificamente, acaba ficando sujeito à interação medicamentosa com essas substâncias que nós falamos aí no decorrer de todas as farmacologias, como, por exemplo, cimetidina, alguns agentes antifúngicos, né, azólicos, cetoconazol, fluconazol, itraconazol. Então, ainda é um limitante dessa terapêutica, né, com a teofilina, porque a gente ainda não consegue prever qual vai ser a resposta daquele indivíduo com essa terapia. E falando das reações adversas dessa substância, vamos pensar na cafeína, meninos. Né? Tomou muita cafeína. Então, a gente tem, olha bem, a gente tem efeito a nível do sistema nervoso central. Eu falei para vocês que uma das ações em receptores de adenosina pode gerar, inclusive, convulsão. Então, você pode ter uma hiperexcitação do sistema nervoso central, e aí, obviamente, a gente tem uma descarga maior de neurônio, de neurotransmissor excitatório, principalmente o glutamato, né? E aí, o glutamato, esse excesso de liberação de glutamato, ele é, inclusive, uma das propostas, né, de mecanismo aí para o indivíduo desenvolver crises epiléticas. Então, é claro que o indivíduo pode gerar convulsão, tá? Dependendo da dose dessa substância que for administrada, se a dose for muito excessiva, ele pode ter aí, né, quadro dessa exacerbação do estímulo do sistema nervoso central. Além disso, a gente sabe, né, a cafeína, igual eu falei com vocês, vamos pensar na cafeína que a gente não esquece. Lembra que você tomar uma dose muito grande de café, né, principalmente o indivíduo que não toma café igual água, porque, né, entendo que em uma determinada época da vida a gente acaba tomando mais café mesmo, né, para ficar acordado, ainda mais, né, vocês que estudam às vezes de madrugada, né, virando à noite, e o corpo acaba ficando tolerante a esses efeitos da cafeína, até por um mecanismo de proteção, né, dado esses efeitos colaterais tão potencialmente danosos dessa substância. Mas o indivíduo que começa a tomar aí a cafeína, ele pode ter taquicardia. Então, essa taquicardia, ela é dada justamente, né, por esse efeito inotrópico e gononotrópico positivo que essa substância vai ter. Então, se você dá uma teofilina, por exemplo, a um paciente que tem hipertensão, veja bem, né, você acaba até muitas vezes piorando o quadro do paciente. Náusea, tá? Náusea aí por uma atividade também que é direta na mucosa gástrica, desses compostos, dessas metilxantinas, que pode gerar o processo de enjoo, né? Até pela ação também dessa substância na zona de gatilho quimorreceptora. Nós vamos ter uma aula específica para falar de êmese, né? De vômito, do enjoo, dos fármacos antieméticos, dentro da farmacologia do trato gastrointestinal. É um mecanismo complexo, esse mecanismo de náusea, tanto que a gente pode perceber que a maior parte dos fármacos dados aí na farmacologia, com potencial farmacológico, eles podem produzir náusea, né? Seja pela ação a nível de estômago, seja pela ação a nível de zona de gatilho quimorreceptora, porque é uma área do sistema nervoso central que não tem barreira hematoencefálica. Então, qualquer substância que está na circulação, ela consegue atuar ali. Né? Então, se ela consegue atuar nessa zona do vômito, ela consegue provocar náusea. E, obviamente, se ela provoca náusea, né, ela pode gerar vômito, que aí é o processo em si, né? A náusea é um sintoma, o indivíduo fica nauseado, nem sempre ele chega às vias de fato, que é a questão de vomitar, mas é um dos sintomas. Então, aqui estão listados alguns dos efeitos em relação ao mecanismo de ação
da teofilina. Dentre essas ações, então, nós já falamos, né, de algumas delas, mas a gente tem aí, em relação à célula inflamatória uma diminuição das células porque aumenta a apoptose. Bem, é claro, né? É muito claro. Eu já tinha falado para vocês que a gente tem essa ação principalmente por ação da IL-10. A IL-10 não é secretada pela Treg, né? E aí ela não tem potencial anti-inflamatório. Então ela acaba atuando aqui, a IL-10, ó, diminuindo o número de células, induzindo essas células que sofreram expansão clonal à apoptose, obviamente diminuindo a produção de citocinas, diminuindo também a liberação de mediadores, principalmente a histamina pelo mastócito, diminuindo a produção de citocinas do linfócito T, ela também diminui a ativação de macrófago, tendo em vista que uma das principais funções do interferon é justamente ativar macrófago, né? Além disso, quando a gente fala, saindo um pouquinho desse mecanismo aqui, o mecanismo anti-inflamatório, né, que essa substância tem, mas especificamente falando dessa inibição da fosfodiesterase do tipo 4, que é a fosfodiesterase que a teofilina vai atuar primariamente, ela também está no linfócito T, né? E aí, tanto no linfócito T quanto no eosinófilo. E aí, nessas células, elas vão ter essa inibição da fosfodiesterase vai exercer um efeito imunomodulador e anti-inflamatório também, esse aumento de AMP cíclico. Além disso, a teofilina, né, tem esse efeito anti-inflamatório, que nós comentamos, é por várias vias de ativação, e também tem efeitos que são efeitos broncodilatadores. Então, ela atua diretamente sobre as células musculares lisas da via respiratória. Diminui também essa questão do extravasamento de líquidos provocado por esse processo de constrição de célula muscular lisa. Vejam bem, aqui a gente tem a luz do vaso, por exemplo, por ação de histamina, ela é aumentada, mas ela só vai ser aumentada porque essa célula muscular lisa aqui, ela sofreu constrição. Então, o efeito sobre a célula é constrição, tá? E aí a gente ainda tem esse processo aí de abertura, né, do endotélio, um maior extravasamento do conteúdo vascular e, obviamente, provocando edema, que dificulta muito mais aí a expansão do pulmão para acomodar o oxigênio, piorando ainda esse quadro de broncoespasmo e broncoconstrição. Uma outra classe de medicamentos também que podem ser utilizados são os inibidores da via dos leucotrienos. Nós falamos da via dos leucotrienos na primeira aula da farmacologia da dor e da inflamação, né? Falei com vocês que eles eram importantes, sobretudo no tratamento da asma. Então, aqui nós vamos lembrar algumas particularidades ditas lá na aula introdutória desse bloco da farmacologia. Então, como nós temos evidências de que os leucotrienos atuam em muitas doenças inflamatórias, principalmente também na anafilaxia, eu já falei inclusive de anafilaxia para vocês na primeira parte dessa aula, né, que a anafilaxia também gera um processo de broncoconstrição, correto? Essa liberação generalizada de histamina pode gerar também broncoconstrição. O leucotrieno B4, né, ele é uma substância que atua como um agente quimioatrativo, principalmente para neutrófilo. Já os cistenil-leucotrienos, né, como o leucotrieno C4 e o D4, eles produzem muitos efeitos que, sabidamente, nós sabemos que ocorrem na asma. Por exemplo, broncoconstrição, aumento da reatividade brônquica, edema de mucosa, hipersecreção de muco. Então, relembrando um pouquinho, né, dessa importância dos leucotrienos na asma, nós vamos lembrar que diversas células sanguíneas presentes nas vias aéreas
e outras que vão migrar para lá com a incidência aí desse processo inflamatório, vão atuar liberando substâncias que são pré-formadas, como a gente falou da histamina aí pelo mastócito, e também substâncias que vão ser formadas em resposta a essa agressão. Então, os leucotrienos, assim como os eicosanoides, né, são substâncias que são liberadas em resposta a essa agressão. Então, o leucotrieno, ele é uma substância produzida, são substâncias produzidas principalmente na via aérea e nos pulmões. E aí, as principais células que vão liberar os leucotrienos são os eutrófilos, os eosinófilos, os mastócitos, macrófagos, células epiteliais, células endoteliais vasculares. Então, quem está produzindo esses leucotrienos? São justamente essas células, esses leucócitos, né, como eosinófilo, macrófago, basófilo, daí inclusive o nome de leucotrieno, né? Outro fator importante, né, da gente destacar aqui é que a ação dos cistenil-leucotrienos, que é o LCC4, né, o LTD4, nas estruturas das vias aéreas, tem sido relatado, meninos, como, obviamente, a gente já sabe que faz essa broncoconstrição, né? Mas uma constrição muito maior do que a induzida pela histamina. E aí tem essa broncoconstrição, né, que vai gerar, que esses cistenil-leucotrienos vão gerar, elas podem, inclusive, alterar os valores aí de função pulmonar, vasodilatação, gerar aumento da secreção de muco, diminuição do transporte de muco, recrutamento de eosinófilos. Então, tendo em vista essa importância, né, desses mediadores na fisiopatologia da asma, foram desenvolvidos fármacos que bloqueiam as ações pró-inflamatórias, principalmente dos cistenil-leucotrienos, né, que nós vamos falar aí do zafirlocast e o montelukast, que também tem uma aplicação em outras patologias, por exemplo, rinite, não só em asma, tá? Qualquer patologia que vai ter envolvimento de leucotrieno, elas podem ser utilizadas. Nessa via ainda, nós temos como essas substâncias são, elas resultam da ação da 5-lipoxigenase, nós ainda temos o Zileuton, que é um fármaco que atua aí bloqueando justamente essa 5-lipoxigenase, que nós vamos ver no próximo slide. Duas abordagens são possíveis para interromper, então, essa via de leucotrienos. É claro que há abordagens farmacológicas, né? A primeira delas seria a inibição da 5-lipoxigenase, impedindo com isso a síntese dos leucotrienos, né? E como um todo, então a gente teria a inibição da produção de todos os leucotrienos e também a inibição da ligação do leucotrieno, né, D4, com o seu receptor, lembrar que é um cistenil-leucotrieno, no tecido-alvo, evitando assim a sua ação. Então, a eficácia no bloqueio das respostas das vias respiratórias ao exercício e a provocação com antígeno, né, foi demonstrado que essas duas categorias de medicamento, tanto a zileutona, que é o inibidor da 5-lipoxigenase, e o zafirlocast e o montelukast, que são antagonistas do receptor LTD4, apresentam eficácia nesses pacientes, né? Com esses testes. E aí, a principal vantagem dessas substâncias é que eles podem ser administrados via oral. Alguns pacientes, especialmente criança, elas têm uma pouca adesão ao tratamento por inalação, né? Não sei porquê, mas realmente se você coloca a máscara na criança, ela tende a ficar nervosa, se debater, ainda mais quando a gente fala do uso de espaçador, esse espaçador você ainda precisa fazer o jato, né? Contar ali 20 segundos para que dê tempo de inalar todo o aerosol formado. Então a criança ela pode ser muito resistente a essa via, né, a via inalatória. Nebulização, então, nem se fala, né? Ficar com a máscara ali durante 20 minutos, meia hora, parece realmente que você está fazendo, atentando contra a vida daquele indivíduo.
Então, a via oral, né, é uma via importante dentro do tratamento dessa população. E o Montelukast, né, além disso, né, de a gente ter essa possibilidade da via oral, em relação em detrimento aos outros medicamentos, o Montelukast ele foi aprovado para ser usado em crianças a partir de 1 ano de idade. Então, um fármaco bem seguro, que apresenta poucos efeitos colaterais. A maior parte dos fármacos, meninos, ela tem uma restrição para ser utilizado em paciente pediátrico, principalmente porque fisiologicamente o indivíduo pediátrico até 2 anos, ele inclusive tem alguns componentes diferentes, né, da criança, do indivíduo adulto. Tem uma resposta a uma população mais complicada, tem a questão de componente hepático não tão, às vezes, tão amadurecido, né, dependendo dessa faixa etária. Então, o Montelukast, ao contrário de várias substâncias que são indicadas para a pediatria, mas a partir dos 2 anos de idade, o Montelukast pode ser utilizado até aí os 12 meses, né? E ensaios clínicos que foram feitos com esses inibidores dos leucotrienos demonstraram a participação importante dessas substâncias na asma, principalmente a asma induzida pelo ácido acetilsalicílico. Nós já falamos disso, né, na primeira parte da aula também, que alguns indivíduos parecem ter um processo de hipersensibilidade a AINES, sobretudo ao ácido acetilsalicílico. Vamos lembrar aí essa questão de classificar o ácido acetilsalicílico como AINE, né? Mas de qualquer jeito ele atua inibindo o COX também, principalmente COX-1, então ele tem esse efeito aí de anti-inflamatório. Há muito tempo, né, nós sabemos que 5 a 10% desses pacientes asmáticos, até mesmo com a ingestão de doses pequenininhas do ácido acetilsalicílico, podem ter episódios de broncoconstrição intensa e também sintomas sistêmicos da liberação de histamina. Aí, dentre esses agentes, o Montelukast é de longe o mais prescrito, né, para o tratamento de asma induzida por ácido acetilsalicílico, provavelmente porque ele pode ser tomado independente de refeição, né? E em razão da conveniência também dele ser administrado uma vez ao dia. E aí isso facilita muito a adesão do paciente, né? Todo medicamento que tem essa posologia, que você consegue utilizar menos vezes, leva uma maior adesão dos pacientes. Principalmente para evitar, né, o Montelukast, ele vem como uma alternativa terapêutica para evitar o uso de corticosteroides inalatórios, tendo em vista que o paciente, né, muita gente que tem algum nível de esclarecimento a nível dos efeitos colaterais dos glicocorticoides, ele tem verdadeiro pavor, né? Ele faz de tudo para evitar tomar glicocorticoide. Nós sabemos que não é bem assim, eles devem ser evitados, né, dados realmente quando há necessidade, mas de qualquer maneira o Montelukast, ele também é uma substância que acaba reduzindo um pouco a necessidade de glicocorticoide. A zileutona é o menos prescrito de todos eles, principalmente porque, meninas, guardem bem isso, né? A gente tem descrito na literatura casos de hepatotoxicidade. Né? Então, por ela ser hepatotóxica, obviamente, ela é menos prescrita. O mais prescrito mesmo é o Montelukast, dos inibidores dos leucotrienos. A zileutona, teoricamente, seria mais efetiva, né, porque ela inibe todos, mas o Montelukast acaba sendo mais utilizado, inclusive com bastante segurança. Então, nós já tivemos aula falando de glicocorticoides. Glicocorticoides são muito utilizados na asma, né? Além de serem utilizados no tratamento de várias doenças inflamatórias pulmonares. Então, sempre que a gente tem algum nível de broncoconstrição, seja em bronquiolite, que é muito comum em população pediátrica, bronquite, teve nível de broncoconstrição, né, com processo inflamatório, obviamente, associado, os glicocorticoides são utilizados principalmente para evitar a progressão da doença
e para evitar a progressão no sentido da inflamação, tá, meninos? Não que sejam doenças crônicas, mas de evitar o componente inflamatório, inclusive evolução de um quadro, por exemplo, para um quadro microbiano, pelo acúmulo dessas secreções que favorece a colonização por agentes bacterianos, né? Então também entra aí como um agente preventivo, né? Para essa produção de muco e secreção também em excesso, essa resposta inflamatória, e ele acaba tendo uma atividade de manutenção, né? Ele acaba mantendo o indivíduo em relação à diminuição desses episódios de broncoespasmo e falta de ar. Os corticosteroides orais foram introduzidos para o tratamento da asma logo após a descoberta deles. E aí eles continuaram sendo terapia profilática, como eu disse para vocês, né, que é uma das abordagens aí para o uso de glicocorticoides, mais eficaz que a gente tinha disponível para asma. E na realidade é até hoje, né? Eu falo para vocês, né, o glicocorticoide é um medicamento excelente, excelente dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Realmente muito eficaz. A gente pegar o histórico, gente, os glicocorticoides foram descobertos na década de 1950 e eles continuam sendo substâncias utilizadas e muito prescritas até hoje. Quando eles são utilizados com consciência e dentro da indicação devida, eles não apresentam grandes inconvenientes. Claro que você não vai prescrever, por exemplo, glicocorticoide para tosse, não existe isso, a tosse. Primeiro, não existe antitussígeno eficaz, não existe. Quem descobrir isso vai ganhar muito dinheiro, não tem antitussígeno. E aí alguns profissionais, eles acabam prescrevendo um glicocorticoide para a tosse. Então isso não deve ser realizado, principalmente tendo em vista o potencial de efeitos colaterais que essas substâncias podem produzir. Mas quando a gente fala de corticoide, de efeito colateral de glicocorticoide, isso é muito mais observado, principalmente quando esse glicocorticoide ele é dado via oral. Então, uma maneira de reduzir esses efeitos colaterais desses medicamentos é utilizar ele via inalatória. Então, inicialmente, a introdução desses glicocorticoides inalados foi uma forma justamente de reduzir a utilização oral. E aí revolucionou o tratamento da asma, porque era uma medicação que até então era utilizada com muita cautela pelos profissionais, como a gente conversou. Glicocorticoide oral normalmente precisa de desmame, o indivíduo vai usar por mais de 5 dias. Já os inalatórios você consegue utilizar com maior segurança. Pelo fato da asma ser uma doença inflamatória crônica, esses corticoides inalatórios, eles são considerados terapia de primeira linha em todos os pacientes, exceto aqueles que vão apresentar a forma mais branda. No caso, só um broncodilatador, ele já resolve. Nós vamos ver no finalzinho dessa aula, coloquei para vocês um fluxograma de tratamento de acordo com os sintomas apresentados pelo paciente. Serei breve nas minhas considerações, em relação a esse fluxograma, tendo em vista que vocês vão ver isso com os profissionais, prescritores, médicos capacitados. Aqui meu foco é mais farmacológico, então falar de mecanismo de ação, interação, reação adversa. Mas falando então, desse mecanismo de ação dos glicocorticoides, dos corticosteroides na asma, eles ainda são não tão compreendidos, no ponto de vista da multiplicidade de efeitos que essa substância tem. Mas a eficácia está mais que comprovada, e relacionada principalmente com essa atividade anti-inflamatória. Então, os corticosteroides, eles têm um efeito disseminado sobre a transcrição de genes, como nós já falamos na aula, inclusive de glicocorticoides. Eles aumentam a transcrição de vários genes anti-inflamatórios, eles suprimem a transcrição de muitos genes pró-inflamatórios, eles também têm efeitos inibitórios sobre as células inflamatórias e estruturais que são ativadas na asma e evitam o recrutamento de célula inflamatória nas vias respiratórias. Ainda tem a questão de inibir a produção dos mediadores locais. Então, aqui no slide, a gente tem falando
da inibição da ciclooxigenase 2. Mas nós sabemos, porque nós estudamos na semana passada, que o efeito do glicocorticoide não é apenas inibir a ciclooxigenase 2. Ele é muito maior, porque ele induz a lipocortina e ele atua inibindo fosfolipase A2. Então, ele vai lá na raiz do problema, né? Onde se encontra o problema em relação à produção desses mediadores solúveis da inflamação e corta, diminui esse efeito em relação à produção dessas substâncias. Os glicocorticoides também exercem efeitos sobre a responsabilidade, né, dos receptores beta-adrenérgicos. Eles aumentam a responsividade desses receptores, mas não se sabe se isso é relevante no efeito do fármaco na asma. Os esteroides eles potencializam esses efeitos dos beta-agonistas no músculo liso dos brônquios e evitam ou revertem a dessensibilização do receptor beta, né, nas vias aéreas. E isso, então, é um efeito benéfico, né? Pode ser um efeito benéfico em relação à asma. E em nível molecular, os corticosteroides eles atuam aumentando a transcrição também do gene para o receptor beta-2. Então, eles acabam tendo essa atividade que é a suprarregulação do receptor beta-2, né? Então, eles atuam também aumentando a possibilidade de receptor, consequentemente, a responsividade do tecido. Quanto mais receptor ele tiver, mais ele responde, né? Mais avidamente ele vai responder à molécula de fármaco. Então, aqui nesse slide nós temos uma tabela retirada lá do Katsung, né? Que é o livro pelo qual vocês devem estudar preferencialmente, tá? Ele tem mais informação farmacológica acerca desse conteúdo do que o Hang Daily. E aí nós temos que os glicocorticoides inalados, nós já falamos disso, eles vão ser recomendados como terapia de primeira linha para todo paciente com asma resistente. E aí eles devem ser iniciados em qualquer paciente que precise utilizar um beta-2, um agonista beta-2, né, inalatório para controle dos sistemas mais de 2 vezes por semana. Então, se o paciente ele tem um quadro de asma que mais do que 2 vezes na semana ele tem que fazer broncodilatação, o ideal é que se associe um glicocorticoide inalatório, tá? E aí ele vai ser eficaz na asma leve, moderada e grave, em crianças, assim como em adultos. E aí, embora recomende-se que esse uso de glicocorticoide inalatório seja iniciado com uma dose relativamente alta, para em seguida reduzir, né, quando for atingido o controle, a gente não tem evidência de que isso seja realmente mais eficaz do que começar a aplicar para o paciente já a dose de manutenção. No paciente com DPOC, a gente falou que normalmente eles acabam não respondendo tão bem assim aos anti-inflamatórios, né? Mas eles podem até responder a esses esteroides. E aí esses pacientes são propensos, por que eles vão responder para o esteroide? Porque eles são propensos, paciente com DPOC, propenso também a ter quadro de asma junto, né? E aí os corticosteroides não vão ter nenhum benefício objetivo a curto prazo sobre a função dessas vias respiratórias em pacientes com DPOC verdadeira, embora esses agentes eles frequentemente produzam benefício subjetivo, até mesmo devido ao seu estado eufórico, né? Acaba dando uma sensação de bem-estar para o paciente, acaba sendo um benefício também. Os glicocorticoides, eles não têm, lembrando, né, mais uma vez, que eles não vão ter qualquer efeito anti-inflamatório importante no paciente com DPOC. Então, dentre os inalatórios, eles vão diferir um pouquinho daquilo que a gente conversou na aula passada. Então, a gente falou de prednisona, prednisolona, betametasona, dexametasona. Aqui a gente tem fluticasona, budesonida, que são os glicocorticoides específicos para a via inalatória. E aí, para fechar a aula, né, nós temos, então, o uso de anticorpos monoclonais anti-IgE. Terapia
mais moderna que tem, né, são os anticorpos monoclonais, a maioria das vezes humanizado, né, como o omalizumab. Falamos dessa terapia com anticorpos monoclonais um pouquinho na semana passada, quando a gente falou de imunossupressor, mas devido a custo, né, e uma série de outras questões associadas ao omalizumab, o uso dele acaba sendo restrito a pacientes que vão ter evidências de sensibilização alérgica, e a dose administrada deve ser ajustada ao nível de IgE total e ao peso corporal do paciente. Então, tem que fazer aí esse ajuste da IgE, tá? O que é? É um anticorpo monoclonal anti-IgE. Então, ele vai neutralizar a IgE que está lá sensibilizando a membrana de mastócito e que, consequentemente, em contato com o alérgeno, promove degranulação dessa célula de mastócito. Então, ele é um anticorpo contra essa IgE, tá? Então, ele vai ser administrado por via subcutânea a cada 2 ou 4 semanas nos pacientes asmáticos. E também, né, ele baixa a IgE plasmática a níveis indetectáveis, e isso acaba sendo até mesmo um problema, né? E reduz significativamente o grau de broncoespasmo precoce e tardio em resposta à provocação por antígeno. Mas, então ele atua reduzindo, né, a frequência e gravidade de crise da asma, ao mesmo tempo que ele reduz também a necessidade do uso dos corticosteroides. Mas isso não são terapias de primeira linha, então eles vão ser realmente reservados para pacientes que são resistentes às terapias disponíveis como primeira linha, assim como nós vamos ver no próximo slide. Então, aqui nesse slide, gente, apenas um fluxograma de o que deve ser utilizado de acordo com o sintoma do paciente. É claro que o paciente que vai ter aí dificuldade respiratória, responde bem a broncodilatador, então você vai utilizar o tratamento inicial com os beta-agonistas de curta ação, né, um salbutamol, preferencialmente. Como nós falamos, se esse paciente precisar fazer uso de broncodilatador mais de 2 vezes na semana, o ideal é associar um glicocorticoide inalatório, a gente já vai para etapa 2, uma dose mais baixa. Se essas crises forem, por exemplo, no período noturno, o paciente acaba tendo comprometimento de sono, o glicocorticoide de curta ação não está sendo efetivo para esse período noturno, então nós já vimos que aí adiciona também um agonista beta-2 de longa duração, e assim por diante, né? E aí, o último caso mesmo seria adicionar essa terapia com anticorpo anti-IgE, pelo custo, dificuldade de obtenção. Dentre os efeitos colaterais com esses anticorpos, nós temos principalmente efeitos locais, tá? No local da aplicação, que são os mais relatados entre os grupos de paciente. Bem, é isso, alunos, nós finalizamos aí o segundo vídeo da aula dessa semana sobre farmacologia do sistema respiratório. Na próxima semana nós temos o feriado, infelizmente no dia da nossa aula, então nós não vamos ter videoaula postada, né, para essa semana devido a isso, mas na próxima semana nós damos seguimentos, depois do feriado, seguimento ao nosso conteúdo dentro da farmacologia. Essa aula, normalmente, eu dou ela em forma de TBL, mas eu aproveito aí que a questão da videoaula e acabei dando a aula para vocês. Qualquer dúvida que ficar, como sempre, eu estou à disposição. O importante é não ficar com dúvida, tá? Um abraço a vocês.